Olá! Já parou para pensar o que é ter que reconstruir algo grandioso a partir de ruínas? E ainda com aquela sensação de que, sabe, o novo nunca vai ser tão bom quanto o que se foi? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história que fala exatamente sobre isso, uma mensagem poderosíssima de esperança e de um futuro que, olha, é surpreendente. O tema é a glória da segunda casa. E vamos direto para o coração da mensagem com essa promessa do profeta Ageu. Imagina só, no meio do caos, das ruínas e do desânimo total, surge uma declaração super ousada. O futuro vai ser mais glorioso que o passado. A promessa não é só de consertar o que quebrou, mas de criar algo com uma glória e uma paz nunca antes vistas. E o mais fascinante é como essa palavra, tão antiga, parece que foi escrita para hoje. Se existem áreas na vida que parecem ruínas, se o desânimo resolveu aparecer, essa análise das escrituras é um convite. Um convite para olhar para frente com uma perspectiva totalmente nova. Mas, para a gente entender o tamanho dessa promessa, primeiro a gente precisa sentir o tamanho do problema, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo para ver o cenário em que essa profecia foi entregue. Bom, essa linha do tempo nos joga lá para 520 a.C. O povo de Israel tinha acabado de voltar do exílio na Babilônia, a cidade de Jerusalém estava literalmente destruída e a tarefa era monumental. Reconstruir o templo, que era o coração da fé e da identidade deles, o lugar onde sentiam que o céu tocava a terra. Mas a obra simplesmente parou. Travou. E por que pararam? Bom, os motivos estão aí. Tinha as preocupações pessoais de cada um, claro, a oposição dos povos vizinhos que não queriam ver a reconstrução, e talvez o pior de tudo, uma frustração interna, um desânimo que acabou com a motivação. O resultado? O alicerce do templo estava lá, mas a obra, abandonada. O sonho tinha sido engavetado. É nesse exato momento, nesse limbo, nessa paralisia que a voz de Deus surge através do profeta Ageu. E não é com palavras de consolo, não. É com uma confrontação direta. Um verdadeiro chamado para despertar. A primeira mensagem de Ageu já chega expondo a desculpa do povo. Eles diziam, ainda não é o tempo. Era aquela procrastinação que a gente conhece bem, justificada pelo desânimo. Eles se convenceram de que outras coisas eram mais urgentes. E aqui a gente vê o problema central de forma muito clara. Enquanto a casa de Deus estava em ruínas, o foco do povo era construir e deixar as próprias casas bonitas, luxuosas. Toda a energia, todos os recursos estavam indo para o conforto pessoal, enquanto o propósito coletivo, o propósito espiritual, ficava de lado. E o ponto crucial é este. Essa inversão de prioridades gerava um ciclo de frustração. O texto de Ageu descreve isso de um jeito quase poético. Eles trabalhavam muito, mas colhiam pouco. Comiam, mas não se sentiam satisfeitos. Era como se a bênção estivesse presa, porque a fonte da bênção estava sendo ignorada. Isso traz uma reflexão inevitável para a gente, não é mesmo? Onde é que as nossas prioridades estão hoje, de verdade? Quantas vezes a busca pelo conforto, pela carreira, pelas distrações, não acaba deixando aquilo que é essencial, espiritualmente falando, em ruínas? Mas depois da bronca, vem a promessa. E que promessa! Deus não só chama o povo para a obra, mas dá uma visão do que está por vir. Algo que ia muito além da lógica e da realidade daquele momento. As palavras de Deus são de um encorajamento profundo. Ele fala direto com os líderes da reconstrução, Zorobábel e Josué, e com todo o povo, repetindo um comando: seja forte. É como um lembrete de que a força para a tarefa não viria deles, mas da presença prometida de Deus com eles. E aqui está a chave de toda a mensagem. A glória da segunda casa não seria medida em ouro, em prata, em tamanho. Muitos que tinham visto o primeiro templo, o de Salomão, choravam ao ver como esse novo começo era simples. Mas Deus redefine o conceito de glória. A glória seria a sua própria presença ali, manifesta. E essa promessa vai se desdobrando ao longo da história, sabe? Ela aponta para o futuro, para a vinda de Jesus, que é entendido como o templo definitivo, onde Deus e a humanidade se encontram. E, por fim, aponta para o hoje. A ideia de que nós, as pessoas, podemos ser templos do Espírito Santo. A glória maior é Deus habitando na gente. Com essa perspectiva toda em mente, a pergunta é: como a gente pode aplicar essa mensagem de um jeito prático?
Como se sai da paralisia para a reconstrução na nossa própria vida? O livro de Ageu nos dá um mapa bem claro. Primeiro passo, reavaliar as prioridades. Segundo, não desprezar os pequenos começos, porque cada tijolo conta. Terceiro passo, confiar que a presença de Deus é a verdadeira garantia de sucesso. E, finalmente, o quarto passo é uma chamada para a ação. Seja forte e trabalhe. A fé se mostra em movimento. E a grande lição aqui é esta: o tamanho do começo não define a grandeza do final. O que Deus pedia não era um templo magnífico da noite para o dia, mas um coração obediente, um coração disposto a começar. É nesse esforço que nasce da fé que a promessa da glória se cumpre. Para a gente fechar essa reflexão, vamos unir todos esses princípios numa oração inspirada por essa mensagem tão forte. Senhor, que a Tua glória habite em nós, que a gente possa ser templo vivo, reconstruído pela Tua graça. Dá para nós força para continuar, fé para esperar e paz para descansar em Ti. Que a glória da segunda casa, a nossa vida restaurada, seja maior do que tudo que a gente já viveu. Amém.